Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas da Língua. Desta vez nasalado. Muito nasalado, mas já melhor. Já não estou a falecer, penso eu. Já a minha hipocondria, obviamente pensei em tuberculose, em infecções pulmonares, em princípios de pneumonia. À partida foi só uma constipação. Okay. Vamos ver. Nem sequer gripe foi, então? Ainda, não sei, um dos dois, não é? E subiste a palco nesse estado? Subi, sexta e sábado, Faro e Almada. Não estava tão mal como tive ontem ou antes de ontem, mas tomei brufenes. Na sexta estava só anasalada e com tosse. Não tomaste tipo umas anfetaminas? Mais valia. Mas no sábado estava bastante lixado. Mas curiosamente, acho que foi o melhor espetáculo da tour, portanto, até agora. Foi em Almada. Da Almada. Faro e Almadas foram os dois melhores até agora. Portanto, se calhar o segredo é esse. É estar sempre todo fodido. Sim. Se apanhar sida e cancro, então. Olha, chega o sida e cancro, então vai ser. Sim. Se for as duas juntas, sim. Então, da mesma pessoa. Porque cancro apanha-se das pessoas também. A gente sabe. Muito bem. Olha, eu vou estar a fazer isto algumas vezes. Irrita algumas pessoas. Peço imensa desculpa. Este é aberto para os patronos. Não, é aberto para os patronos. É aberto para toda a gente, além dos patronos. Exato. Aproveito para informar a todos vós que nos acompanham já há alguns anos, ou mesmo que chegaram aqui, que se quiserem fazer-se patronos, têm direito a mais dois episódios que estão fechados, são os episódios semanais, e mais 4 especiais que lançamos todos os fins de semana, mais todas as centenas que estão para trás. E para isso, o que é que tem que fazer, Guilherme Duarte? É ir ao patreon.com/Sem na Língua e subscrever. Muito bem. E é isso. E não se fala mais nisso. Pronto, se não quiserem, comprem livros do Hugo e bilhetes para os meus espetáculos e a gente fica amigos na mesma. Exatamente. Olha, já que estás a falar da tua própria sobrevivência, um homem que, apesar de uma doença crónica e mortal, conseguiu cumprir o seu ofício e subiu ao palco e fez as pessoas rir. Exato. Estava a pensar, no outro dia tive uma pequena coisa que nós às vezes esquecemos, que é a quantidade de coisas na nossa vida que estão sempre a operar no nosso software e que nós nem damos conta, não é? E dou-te um exemplo, que é, nós estamos sempre atentos a possíveis perigos e não damos conta disso. Imagina, aconteceu comigo, eu estava numa trotinete e de repente vi um buraco, tive que me desviar e automaticamente houve aquela descarga de medo / cortisol, sentes a tua pulsação e aquele friozinho na barriga, na barriga, a adrenalina, e é uma coisa super automática. Ou seja, aquilo é tipo, a aplicação está a rolar no background. E quando é preciso, em frações de segundos, ativa o perigo. Nós somos um ser. Mas há pessoas que não têm isso. Achas? Aí há pessoas que é mesmo. Como é que ainda estão vivas? Que caem e não metem as mãos à frente. Sim, ou que vão a atravessar a estrada a olhar para o telemóvel fora da passadeira. E que vão mesmo aliadas de tudo. Sim. Há pessoas que não têm esse instinto de sobrevivência. É muito engraçado o processo cerebral, porque eu acho que a cena do medo começa, acho que é na amígdala. E por exemplo, se tu entras em casa ou acordas à noite, aconteceu-me no outro dia, te dou este exemplo, tipo, ia mijar à noite, homem de meia idade, próstata, já sabes, já falámos disso aqui, e de repente vou sair, e pareceu-me ver uma cabeça. E tivesse a sensação também o friozinho na barriga, tipo, milésimo de segundo. Não era numa mochila que estava pendurada num cabide. Sim, é. Parece a minha cadela, que às vezes fica a ladrar para casacos pendurados em cadeiras. A pensar que é pessoas? Sim. Okay. Mas pronto, é à noite, estás meio de estremunhado, não sei o quê. E aquilo, o processo é,
a primeira coisa a reagir é a tua amígdala, é o teu cérebro reptiliano. Depois, a informação vai ao córtex e o córtex faz o contexto. Não, estás em casa, há uma mochila, a luz e não sei o quê. Mas nessa fração de segundo é uma coisa ultra rápida. E eu acho muito curioso isso, é a quantidade de coisas. Já não vou falar de, tipo, o sangue a ser bombeado, a tua boca a salivar, todas as coisas que o corpo humano faz sem tu te dares conta. Mas esta interação com o mundo, que está sempre a rolar e nós não nos damos conta. Acho isso muito No outro dia também me aconteceu, eu ponho uma câmera em casa, a filmar ali a parte da sala, para ver a Zaya quando fica mais tempo sozinha. E então eu saí de casa e estava a pôr aquilo, e quando abro a aplicação, está alguém atrás, aquilo diz que há movimento, né? E eu mal saí, liguei, e então está alguém atrás do sofá, vejo assim, tipo, imagina do pescoço para baixo, ali por uma fração de segundos, eu, foda-se, quem é que está em casa? Travei o carro, depois era eu, e aquilo ainda estava a fazer refresh. E então ainda apareceu uns segundos. E eu, mas foi essa descarga. Sim. Tipo, eu fiquei de repente como se tivesse passado por uma situação de perigo, né? Que foi só na minha cabeça. Foi só... Será que com o amolecimento da vida contemporânea e como estás a dizer, como nós estamos às vezes imersos em coisas e informação, evolutivamente nós vamos perder essas características do gajo na savana? Acho que sim, acho que sim. Eu acho que até notas, e eu sempre notei isso, de pessoas como eu, que tinham todos os dias que ir para a escola e vir da escola a detectar perigo em todo lado, e porque efetivamente era quase todas as semanas que éramos assaltados ou tentativa de assalto, e eu via a diferença para depois outras pessoas que nasciam em zonas onde não havia tanto esse perigo, no caminho para a escola, que a diferença, o alerta com que tu vais na rua, mesmo a sair à noite, é totalmente diferente. Eu ainda hoje estou constantemente tipo, a scannar tudo. Olha, estão ali dois gajos ali, estão a fazer merda, de certeza. Olha, aqueles dois ali. Olha, aquele vem ali ter não sei o que, vem vender droga. É engraçado. E portanto, acho que... E mesmo que não seja, é melhor teres o viés cauteloso. Sim. Se calhar os gajos estão só a trocar cromos, mas pronto. Sim. E acredito, por exemplo, as mulheres, quando andam sozinhas à noite, que ainda tenham esse radar mais apurado, não é? Acho que quando andam com o namorado, há até um meme conhecido, uma trend da gente que faz, que é tipo, vai o casal com o gajo com a gaja na rua e ele está, olha ali dois gajos, acho que conseguia dar cabo deles, olha ali, tipo, está um cão fodido, e ok, mas está contra ela. E ela vai tipo, tipo a pensar em zero coisas porque está supostamente com o guarda-costas, não é? Mas olha, não podes ver uma quando vão sozinhas, de um meme desses de ser a gaja que vai dizer está ali o cão, estão ali dois gajos e que ele vai... Acho que se aquilo fosse mesmo realista, era, olha, estão ali dois gajos, aí, grandes mamas, aí é bom rabo. Mas olha, estás a dizer isso, e eu vivi 4 anos no Rio de Janeiro, 90% de não ter sido assaltado ou acontecer alguma coisa foi sorte. Acho que é uma questão de sorte, obviamente. Sim. Mas eu acho que 10% ou menos era de, cuidado, não tinha nenhum objeto de valor, andava sempre de chanatas, de calção, às vezes assim, não sei o quê, e aos sítios que ia... estava sempre atento, mas há um elemento de sorte. Aliás, eu já contei isso aqui, a sorte de ter adotado uma cadela que era rafeira e que à meia da noite começou a ladrar e eu fui, tipo, estás a ladrar para aqui, estavam dois gajos a querer entrar-me em casa. Portanto, há todo um elemento de sorte. Se não tivesse cão, os gajos tinham entrado na minha casa. E acho que isso é um grande elemento de sorte. Mas se estiveres sempre cauteloso, eu acho que deves reduzir, não sei quanto é que será, mas deves reduzir as possibilidades de ser sim, às vezes há ruas que tu ficas, não vou passar nesta rua à noite. E há pessoas que vão, e é tipo, para quê? Vai por ali onde tem mais luz. E as pessoas, acho que, não sei, se calhar não estão habituadas a que o mundo, a ter esses perigos, não é? Foram mais protegidos. Sim. Eu acho que também, se calhar, é também de quem, também, não sei se não haverá uma merda genética, uma predisposição para isso. Sim, é capaz. Mas às vezes não é, às vezes também vives, não descansas tanto. Eu, por exemplo, quando estou no estrangeiro, sinto muito mais isso. De estar num sítio onde que eu não conheço, fico muito mais alerta e muito mais tipo, não conheço aqui, tipo, como é que é a chungaria neste país, percebes? Como é que é a malta que assalta, porque é sempre diferente. E sinto muito mais confortável andar em zonas que até podem ser perigosas, mas que tu conheces, não é? Do que zonas que se calhar são mesmo tranquilas, mas tu olhas, é tipo... Também depende do país, não é? Se calhar se fores para, sei lá, para o Luxemburgo, sim. Ou se fores para... Sim, se fores para Joanesburgo. Ou Luxemburgo, ou Joanesburgo, deve ser diferente. Se calhar entravas mais em overdrive em Joanesburgo. Sim, ou aí cagas, é tipo, o perigo está em todo o lado, mais vale nem reparar. Muito bem. Fica apenas uma... Acho que não vamos falar muito sobre isso, tivemos aqui a conversar antes do
do podcast, mas fica uma sugestão que é quem gosta de bifes. Então, o Rui Sinal Não de bifes, não de bifes de carne, mas nem é desentendimentos, mas de pequenas quesílias ou grandes. O Pires já está a rir ali. Entre a Joana Marques e o Rui Sinal Cordes e o literário, que tem sempre menos no mundo da comédia, obviamente, o literário que tem sempre menos apelo, entre o João Pedro Jorge, que é um crítico, e a Madalena Sá Fernandes, que é uma escritora. Nem sei se pode chamar um bife, foi mais, ele disse algumas coisas sobre ela e ela depois meteu um vídeo a denunciar. Mas como nós conhecemos várias dessas pessoas, não é? Vamos abstrair-nos de comentar. Sim, não sei. É tipo... Não, mas ainda por cima é uma novela tão grande, damos dos lados, que eu acho que ficávamos aqui o tempo todo. E não sei se é muito a nossa missão fazer esse tipo de corte e costura. Nós não somos no podcast. Não, mas quero só dizer, porque também na altura, porque acho que na altura, quando o Sinel teve aquele meltdown, eu aqui defendi não a atitude, mas achei que era desproporcional o ódio que ele depois levou, não é? Porque ele tinha resolvido aquilo com a pessoa e, portanto, defendi-o aqui um bocadinho. Portanto, também quero fazer aqui o outro lado, que é de dizer que acho que chamares aqueles nomes numa biografia à Joana Marques, que nunca fez mal a ninguém, a não ser fazer piadas, e o trabalho dela, achei feio. Pronto, portanto. Mas isso não é essa tua apreciação, de certa forma, não se torna mais premente ou mais evidente pelo facto de o Rui fazer exatamente isso? Ou seja, fazer piadas sobre outras pessoas torna a coisa mais estranha? Sim, talvez. Sim. Talvez imagina, se fosse um gajo de qualquer, que não é comediante, que é da rua e que fosse usado e que... Não, e acima de tudo pela incoerência ou pela hipocrisia, não sei se... Sim, tu podes não gostar do trabalho e atacas o trabalho, não é? E criticas o trabalho, e haveria 1000 argumentos que tu podes usar se tu queres falar do trabalho do humorista. Eu não sou muito... Uma coisa é falares do humor no geral, do caminho que o humor leva. Eu nunca critiquei nenhum humorista, acho eu, tipo pelo nome. Já falei de algumas situações, ou do caminho que às vezes leva, ou da coisa a funilar muito por causa das redes sociais e fica uma cena mais relatable e mais maunilha. Mas acho que feio tipo de criticares alguém, tipo, a apontares o dedo àquela pessoa, porque é completamente subjetivo o humor. Portanto, acho que é uma estupidez tu fazeres isso, e se as pessoas têm público, mérito terão. Mas ali não foi o caso, ali foram ofensas à pessoa e ao aspecto físico da pessoa. E acho que é feio. Tipo, fosse um humorista, de um humorista para um humorista, fosse de um humorista para outra pessoa, tipo, não acho. Bem, então já que falaste agora, tu falaste do E como na altura defendi a atitude, não a atitude, mas o facto daquilo de ser alguém meio perdido ali naquela situação e daquilo poder atender toda a gente, poder errar no calor do momento, acho que ali, uma coisa que é escrita e é revista e é publicada, não foi no calor do momento, e portanto achei feio, mas cada um com o que coisa. Se calhar um dia também vou chamar nomes a alguém. E se calhar já chamei. Bem, então já que tu abriste a porta para comentar, eu comento também do bife literário, porque foi num podcast de literatura, e exatamente isso, podcast de literatura. Eu lembro-me de um livro que li há que muito... tem também o mesmo impacto que tem o Extremamente Desagradável. Completamente, deve ter o mesmo público. Eu lembro de ler um livro de uma vez do William Burroughs, que por acaso era um grande janado, em que ele fazia crítica literária para viver, em que ele dizia que um dos princípios que ele tinha sempre era quando faço uma crítica, eu estou a falar da obra e não da pessoa. E acho que isso faz sentido, um bocado o que tu disseste da comédia. E o que aconteceu um dos convidados era o João Pedro Jorge, que é conhecido por ser crítico literário, por ter livros sobre crítica e não só. E ele fez alguns comentários que tinham mais a ver com a história pessoal, com as fotografias que a Madalena tinha nas redes sociais, com o corpo dela, com uma série de coisas, do que propriamente com o livro em si, falar do livro. E portanto, nesse aspecto é descabido ser um programa literário, estás a falar sobre a vida pessoal dela. Depois, o que ela publicou um vídeo, só dizer que está aqui, este senhor disse isto. Depois, obviamente, que as redes entrincheiraram-se, não é? Tipo, de um lado, as pessoas do lado dele, e agora vi um post, continuar a fazer o mesmo tipo de crítica à Madalena, e do outro lado, as pessoas a dizer que ela era um misógino, isto e aquilo. Portanto, há sempre, hoje em dia, não é? Uma espécie de entrincheiramento e de turba
de linchamento, pá, que parece-me sempre desproporcional, sem... Ou seja, não é estar a tirar valor ou importância a estas pequenas coisas. Pá, são quesílias, são desentendimentos, mas ganha sempre uma proporção, pá, fora do normal. A única cena que eu queria dizer em relação a isto, nem em relação a aos dois intervenientes, pá, porque eu acho que quem viu o vídeo, vê o que o gajo diz e tomará a sua... terá a sua opinião, não é? Como eu disse, eu acho que é deselegante, não faz sentido, que é despropositado e que... mas... E parece vendo um fundo de ressabiamento, não é? Sim, também parece, não é? Porque ela tem mais sucesso. Mas uma das apresentadoras do podcast é a Ana Bárbara Pedrosa, que é outra escritora, e que levou por tabela porque toda a gente a dizer ela devia ter dito alguma coisa, porque ela é mulher, e ela depois até escreveu um texto interessante a dizer, pá, eu não sou apenas uma mulher. E o que eu vi dali, isto é o que eu vi, tudo é subjetivo, é uma pessoa que estava desconfortável com aquela conversa, e ela explica isso, e que ela achou que este gajo está... eu não preciso de lhe dar corda para ele se enforcar, ele está a fazer isto. E portanto ela não sentiu necessidade de mandá-lo calar, ou até porque as coisas que ele diz são desagradáveis, mas ele não atingiu ali um ponto de uma coisa que tu disseste, meu amigo, tipo, estás a dizer, não é? Mas eu achei só isso, estando obviamente... não de acordo com aquilo que disse do João Pedro Jorge e a forma como disse, sendo que estão a falar de literatura, de repente não chega a empalá-lo a ele, também tinham que empalar Foi como o Marco quando levou por tabela quando o José Cid disse mal dos transmontanos e ele tipo rir-se com aquelas coisas que ele disse. O Marco? Acho que foi o Marco. É isso. Sim. Portanto... Mas eu também achei interessante isso ou seja, uma mulher, eu gostei do texto da Ana Bárbara. Sim, tu mandaste-me, ela respondeu muito bem. Não é? Que ela dizer, enquanto mulher ela devia dizer, eu sou muitas coisas além de uma mulher, não é? Mas pronto, são pequenas... Quando há um ataque terrorista islâmico, não é? Se o muçulmano não diz tipo, que aquilo foi mal feito, também ela, tu és cúmplice. Muito bem. Olha, já que estamos a falar de pessoas que falam e dizem coisas que incomodam as outras, o que é que tens a dizer sobre o facto de o líder do Chega e um dos seus deputados, Pedro Frazão, não é? Assim que ele chama, terem vindo a público dizer que estão a ser atacada o seu direito à liberdade de expressão, porque eles puseram um cartaz em que comparam Sócrates com o Montenegro, dizem corrupção há 50 anos. Depois já lá iremos este slogan que eu gosto muito, mas pronto. E vieram dizer, tipo, super ultrajados, isto é um atentado à liberdade de expressão. O que é que tens a dizer sobre isso? Olha, tenho a dizer que é de uma ironia ver ali Pedro Frazão a abanar a cabeça, qual papagaio à espera do biscoito, no ombro do Ventura, e com a dizena chega, diz que é um atentado à liberdade de expressão, quando ele me processou por piadas. Acho muito giro, acho hilariante e acho que mostra a hipocrisia de muita gente do Chega, dos seus dirigentes, que se dizem os defensores da liberdade de expressão, mas depois é pimenta no cu dos outros. Quando a liberdade de expressão tem limites impostos na lei e ali tu estás a chamar corrupto ao Montenegro, que não é acusado de nada ainda, não é? E portanto a liberdade de expressão tem lá umas cláusulazinhas de difamação, portanto metem-se a jeito. Eu também gosto da frase 50 anos de corrupção, porque obviamente ela remete para 50 anos de democracia e é um exercício que, pasme-se, é desonesto. Não só porque havia imensa corrupção, já falámos aqui disso, e no outro dia estava a ouvir o Pacheco Pereira, que é um gajo que estudou imenso o Estado Novo, e ele dizia, a quantidade de coisas que eu li, que eram censuradas, de corrupção, de sexo com menores, tudo, isso havia tudo, havia embarda, aliás, havia mais em proporção, porque as coisas eram ocultadas e havia um jogo de poderes que as pessoas poderosas eram... Ou seja, tu no Estado Novo, tu podias ser gay se fosses rico, se fosses boas de famílias. Não te chateavam muito. Se fosses pobre, ias para a mitra, com os deficientes e com os malucos e com as putas. Portanto, era uma sociedade muito mais desigual. E dizer que associar a democracia à corrupção é desonesto, e não é verdade. Porque hoje em dia... Ele tinha que pôr um número, percebes? Tinha que pôr um número. Imagina, vai para o quê?
18 anos e 3 meses de corrupção. Era mais giro, só para baralhar. Ou vais Sim, até onde? Mas Até ele, obviamente, ou seja, isto é namorar, é o pescar do olho às pessoas claro. que... Né? Aos saudosistas da ditadura. Ele devia pôr corrupção desde 1143. Estás a ver uma coisa assim? Por acaso, 1143 era bom. Mas olha, já estamos a falar de corrupção. Mas pronto. E o Sócrates, né, também... Eu não sei se o Sócrates, na acusação, se é corrupção. Eu acho que é. Ou se é tráfico de influências, não sei. Epá, já mudou tantas vezes Já a tantas acusação. vezes, já nem sei como é que tá. Vai começar em julho com o julgamento. Sim, ele diz que não vai, não é? É? Ele veio dizer que aquilo era que era ilegal, porque não sei o quê, sei lá. Não sei. É lindo, não é? As pessoas, não, tipo, não vou. Mas já que estamos a falar disso, das ditaduras e das corrupções, vinha um artigo, acho que era, não sei se era, num jornal espanhol, que diz: os jovens já não temem as ditaduras. E que falava, eu imagino que não seja tão diferente assim em Portugal como em Espanha, mas de um estudo que se fez agora recentemente em Espanha por uma espécie de Instituto de Ciências Sociais, como há cá, mas há lá também, uma coisa tipo com alguma reputação, que dizem 38 dos inquiridos com menos de 24 anos não se importaria de viver num regime menos democrático se isso garantisse uma melhoria de vida. E depois, também esses com menos de 24 anos, 62 creem que a democracia é o melhor sistema, mas 16 acredita que a ditadura podia ser melhor do que uma democracia. É estranho. Eu percebo a cena da qualidade de vida e tu não teres... E tu não teres... Não tens dinheiro para sair de casa e comprar uma casa. Eu compreendo e isso. Estudaste, se calhar estás a cagar um bocadinho para as músicas que passam na rádio e serem censuradas ou não. A democracia, a ditadura não se resume. Não, pensava que era só isso. Até porque há muita música que passa na rádio que realmente devia ser censurada. Mas é curioso ver como é que a malta nova, que normalmente tu associas sempre a uma certa rebeldia, não é? Anarquista quase, anarcas, não é? antigamente. Mais progressista e que agora está a ficar mais conservadora. É cíclico, acho que é cíclico. Não tenho muito a dizer, eu aliás até falo disso no meu espetáculo. Eu sou a favor da ditadura com bom senso. Tenho até um excelente ditador e uma petição pública a correr neste momento para elegermos um ditador que eu acho que é o ideal para Portugal. Não vou estar a dizer aqui, que é para não spoiler que ainda não viu o espetáculo, mas portanto eu sou a favor disso. Mas tudo isto funciona num espectro, que é... Ainda hoje estava a almoçar com uns amigos antes de ir para cá e estávamos a falar das cidades futuristas da China. Tipo, há cidades na China... Estamos a falar de uma questão que a Suécia agora vai inaugurar 20 km de estrada em que os carros elétricos se recarregam a andar na estrada. E um gajo estava-me a dizer, isso na China há, tipo, já aos magotes, os gajos estão a construir e estão a fazer grandes planos de autoestradas assim, não sei. E de facto os gajos têm cidades completamente futuristas em termos de transportes e tal. E nós estávamos a dizer que é muito tentador e tu não deixas de ficar impressionado com algumas coisas, mas... tendo em conta que tu ainda vives num sítio mais ou menos confortável, prefiro viver sem estradas elétricas e não viver numa ditadura. Eu percebo que alguém que viva num bairro de lata ao lado de Joanesburgo que pudesse ser seduzido por esse tipo de vida. Vives melhor na China do que num bairro de lata de Joanesburgo. Claro. Não é? Sim, ou num bairro de lata de Joanesburgo que tivesses liberdade e que fosses tratado de forma igual, que não é o caso. Mas o que estou a dizer tudo isto é um espectro, ou seja, o que é que tu estás disposto a dar? O que estou a dizer eu percebo que alguns jovens em Espanha ou em Portugal possam, por causa das suas condições económicas, possam estar descontentes, mas custa-me sempre a acreditar, porque a maioria deles não está num estado de pobreza ou de extrema, que esse desconforto os leva a suspender princípios que para mim são fundamentais, mas que se calhar sou eu que estou a falar de um ponto de vista super cómodo e privilegiado. Sim, eu acho que é isso. Aliás, muitas ditaduras tiveram ascensão devido a isso, não é? Porque grande parte da população não tinha as necessidades básicas cumpridas e preferiram abdicar de algumas coisas, se calhar não tendo a noção que iam abdicar, não é? Mas até porque nessas ditaduras há sempre um inimigo, não é? Uma culpa e a revolta de uns contra os outros. E eu acho que é um bocadinho o que acontece agora. Acho mais difícil nos países voltares a ter as ditaduras que tinhas,
Mas acho que é possível ter Sistemas mais autocráticos. Sim, mais disfarçadas, e até as grandes corporações serem quem puxa os cordelinhos, acaba por ser uma espécie de ditadura, quando tu tens gajos como nos Estados Unidos, que estão a tomar uma série de decisões importantes e que não foram eleitos, não é? Como o Elon Musk, que foi nomeado, roça um bocadinho a autocracia, não é? Sim. E, portanto, acho que és capaz de ter uma coisa... Começares a ter regimes que têm essas nuancezinhas de ditadura. Aquele ditador à la Mussolini, ou Hitler, ou Stalin. Sim, eu acho que não. Acho que isso é difícil, tempo, não é? claro. É outro tempo. Mas... Sim, mas as pessoas... Ou seja, continua a haver seres humanos, seja pelas razões pessoais ou por delírios de grandeza, que, à luz do seu tempo, têm impulsos autoritários, não é? Claro, Aliás, basta sim. ver, ainda agora, não sei se viste, nas notícias na Turquia, o chefe da oposição foi preso, Sim. não sei quantos meio-legais foram presos. Tens a Hungria, tens o próprio Estados Unidos, depois íamos falar disso, não é? Em que os gajos do governo do Trump, um juiz mandou os gajos fazer não sei o quê, os gajos disseram, estou-me a cagar. Yeah. Tipo, Sim, sim. não é? Portanto, isso vais ter sempre, vais ter com outra farpela, por assim dizer. Agora, que a democracia às vezes é chata, como tu vês aqui, não é? Agora o governo vai abaixo, mais outras eleições, não se faz nada. Mas chato é... Mas Planos que não se cumprem. Claro. Se tu de repente agora fosse 10 anos de malta, é para cumprir este programazinho, este orçamento, pôr tudo na linha, não sei o quê, não sei o que mais. Podia funcionar ou não, mas as coisas iam fazer-se muito mais rápido. Claro. E com menos mas a verdade é que a setbacks, maioria mas- das histórias de ditaduras, tu olhas para a Não União correu bem, não é? Não Não correu correu bem. A bem, história claro. da União Soviética, a história de Portugal, a história de Portugal e Espanha eram países atrasadíssimos em 1974, não é? A única que Comparados- pode vir a correr bem é a China. Sim. A China, vamos ver se daqui a uns anos, mas daqui a uns anos que eles já são o maior, já dominam tudo, e então podem abrandar um bocadinho a trela, e se calhar de repente é um país bacana. Vamos Estás a ver. ver? Pois, se E, puder, e ninguém sim. se vai lembrar de todos os que foram para os campos de concentração e mataram. E é tipo, olha, isto correu bem. A gente era um país gigante, em que montes de gente, quase toda a gente vivia numa pobreza extrema. Sim. De repente muita gente saiu da pobreza. Sim, sim. E isto foi uma ditadura que realmente se calhar funcionou. Mas não é a norma. não é Até porque são eles que vão contar a história. Pois, Porque são eles que vão exatamente, ganhar. Exatamente. Portanto, os nossos netos vão ler os livros de história em mandarim. Em mandarim. Ou em cantonês. Mas, já que estamos a falar disto, o que eu vou trazer para aqui é mesmo uma dúvida genuína. É mais do que uma opinião, que é... É aqui, olha. O clitóris é aqui. É na parte de cima, aqui. De nada. Então, mas e aqueles gajos dizem, então, mas as mulheres não fazem... Tipo, têm 2 buracos para fazer xixi? Yeah. Sim, aquela... Porque as mulheres têm 2 buracos. Como é que a Têm mulher dois buracos? vai fazer xixi quando tem o tampão posto? Exatamente. E ele, então, tenho que tirar. E não sei o quê. Coitadas dessas senhoras que têm que esses namorados. é uma dúvida genuína. Depois do clitóris, muito obrigado. Agora, finalmente, a minha vida vai passar a ter algum interesse. Ou pelo menos a vida das pessoas com... Sim, não, mas é um mito, que aquilo não serve para nada. Aquilo não O serve para orgasmo feminino é um mito. É um mito, né? exatamente. Toda a gente sabe. Que é... Há um discurso... em alguns portugueses, não sei em quantos, mas há um discurso que também é público, que é, pá, anda tudo a gamar, políticos, corrupção, se não se roubasse o nosso país, podia ser como a Dinamarca, tá. Existe esse discurso. Não sei quantificá-lo, mas existe. Não é? Existe. Acho que é... Estamos a ouvir Kizomba aqui? É? Não Aqui à ouves? porta. Yeah. Sim. Eu acho que é mais do que a maioria que tem esse discurso. Pronto. Eu não sei quantificar. Acho que é. No entanto, quando tu vês as sondagens, as primeiras depois da queda do governo, em que o Montenegro parece não ter sido muito afetado. Atenção, no caso dele não estamos a falar de típica corrupção do Sócrates, mas de um comportamento que gera dúvidas, não foi completamente explicado. Há pessoas que não concordam com isto, que dizem que está tudo bem. Mas ele não foi claramente afetado e a maioria das pessoas, ou seja, uma grande maioria, foi menos afetado do que aquilo que poderia parecer. E quando tu vês as eleições na Madeira, o Miguel Monjardim... ganhar as eleições a 300 votos da Miguel maioria. quem? Miguel Monjardim, não é Monjardim? É Miguel Albuquerque. Alberto João Jardim. Bem, anda misturada aí. Anda misturada. Miguel Monjardim. É o filho do Miguel Albuquerque, o Sim. Alberto João Jardim. Sim. Eles tiveram um filho que é o novo presidente do governo regional. Mas o Miguel Albuquerque, pá, que
Foi para lá um avião com inspectores da PJ. Se calhar o Ministério Público teve todo mal, mas há essa dúvida de coisas supostamente mais sérias. E que depois de uma crise política, eu acho que a crise política aqui tem influência. A crise política, as pessoas não gostam de muitas eleições, e o facto da Madeira realmente ser uma terra onde houve desenvolvimento, as coisas funcionam, a renda per capita supostamente acho que deve ser alta, imagino eu. Portanto, mas, mais uma vez, está em contraste com este discurso público. Eu juro que não consigo perceber como é que as duas coisas funcionam. Como é que... Então, o Isaltino. É que há uns que foi provado, foi condenado, cumpriu pena e hoje em dia é unânime no cargo que tem. O cargo esse onde ele exerceu a corrupção. Então, das duas uma, esse discurso existe, mas depois nas urnas ele não interessa, portanto há um desfazamento. Ou são alguns é que, por alguma razão, conseguem suplantar a suspeita da corrupção e vou votar nele lá mesmo? Não, acho que é... Como todos roubam, como há essa sensação que todos roubam, ao menos vamos escolher um que rouba, mas faz alguma coisa de jeito. Então, no fundo, as pessoas não querem acabar com a corrupção. Não, as pessoas querem que o bolso delas esteja melhor. Olha, vou escolher aquele. Aquele melhora o meu bolso, mas vai melhorar o dele que vai roubar. Prefiro esse do que o gajo honesto que me vai prejudicar o bolso. E eu percebo isso, atenção. Guilherme, eu não sei, sinceramente, eu estou a dizer isto com toda a honestidade. Como é que por exemplo, a nossa convidada, tivemos aqui a Maria Castelo Branco, e as outras têm um podcast sobre política e tu não tens. Tu devias ter um podcast de política para o homem comum, para o homem e para a mulher, atenção. Claro. Eu devia estar ali no painel com os especialistas a explicar às pessoas comuns o que é que está a passar. Mas eu acho que eles vêm ali para o PRR, o Orçamento de Estado e não sei o quê. É malta, é guita, estás a ver? É guita na carteira. Isso é não é sempre. Acho que houve ali uma altura, nos anos 90, em que a qualidade de vida subiu um bocadinho face às outras gerações, que se calhar as pessoas já votavam com causas, com foco noutras coisas. Não é? Na altura o aborto era uma questão, o casamento das pessoas do mesmo sexo. Eu acho que agora isso perdeu um bocadinho porque as pessoas estão a perder, ou a sentir que estão a perder poder de compra, principalmente a malta nova. E tens essas duas. Tens aquela malta que vota pelas causas ainda e tens a malta que vota pelo bolso. E é fedido. Tipo, um reformado que trabalhou a vida inteira e tem uma reforma de merda e que lhe viu até ser cortada as coisas e que está tipo, eu só queria viver a minha reforma tranquilo e descansado. São muito poucos aqueles que vão dizer vão votar para os que cá ficam. Eles querem votar para o bolso deles para tentarem ter... Por isso é que as promessas e os cortes das pensões são tão importantes. Cada vez é uma população mais velha, reformada e que vota, e isso é uma arma política muito grande. E porque essas pessoas é tipo, sim senhor, eu gostava que os meus netos tivessem um mundo bacana, mas eu também curtia que ter dinheiro para os medicamentos. Não? Também era fixe. E a malta nova, tipo... que lhes foi a geração que lhes foi prometida mais coisas, não é? A geração mais bem formada de sempre e de repente tiras um curso superior, salvo raras exceções, não consegues arrendar uma casa, nem um quarto quase numa grande cidade. Não, tu é que dizes, vai viver para o campo. Mas eu acho que isso acho que passa por aí a solução e acho que isso pode ser bom. Acho que tens que afastar. Mas olha, estava a falar também com os meus amigos. Teletrabalho, ir para essa a cena volta. de ok, é preciso, não vamos todos viver nas cidades, Portugal precisa de uma repopulação, há sítios que se calhar podes viver com mais equilíbrio, mais harmonia. Mas uma das merdas em relação, se há um atentado à democracia, e nós já falámos aqui disso, mas eu volto a dizer que agora há eleições que é, como é que em distritos que só... por questões demográficas só elege 2 ou 3 deputados, vão centenas de milhares de votos para o lixo. Se tu vives em Évora, em Beja, em Porto Alegre, tu, se votares no Livre, até no Chega, de certa maneira, agora se calhar o Chega já consegue, mas pronto, nos partidos pequenos não interessa. Não interessa, ou seja, esses votos vão para o lixo. Devia haver um círculo, ou seja, tu não te sentes representado. Devia haver um círculo nacional, e isso era facílimo de fazer, em que esses votos se revertiam e depois eram redistribuídos, e se calhar os partidos pequenos recebiam mais um deputado ou outro. E essas pessoas passavam a ter um deputado na Assembleia da República, pelo menos o do círculo nacional. E isto é das merdas que é mais injusto. Eu se moro neste sítio, na verdade o meu voto não conta para nada. E não se faz um caralho sobre isto. E depois já há abstenção. Sim. Essas pessoas que têm, o meu voto não vale para nada, vou votar para quê? Se calhar isso mudava um bocadinho. Eu estava a falar com os amigos meus e estava a dizer, eu de vez em quando não faço nada, a não ser ter opinião, a escrever aqui, ali o que seja.
Mas eu dizia, olha, eu gostava de ir falar, porque nós temos deputados do nosso círculo, tu podes marcar uma reunião com um deputado de Lisboa, com um deputado, podes dizer, olha, eu sou eleitor de Lisboa, gostava de falar com o deputado tal ou o deputado tal, e eles em princípio recebem. Eu gostava de ir à Assembleia e perguntar a um desses gajos, se calhar vou fazer isso, juro-te, para depois nem que seja para ter uma história no podcast sobre isso, e dizer, pá, porquê que vocês não fazem nada? Porque é preciso uma revisão constitucional, segundo me parece, rever o sistema eleitoral, e para isso acho que são precisos mais de 2/3 da Assembleia. Os grandes partidos não lhes interessa isso. Pá, mas que isso não se fale mais, que é mesmo um atentado à democracia. Sim, e não é só isso. A forma como está feita, eu percebo. No entanto, ninguém vai votar nos deputados. Qual é a percentagem de pessoas quando vai votar sabe que está a eleger o deputado daquela zona? Há pessoas que estão, não é, na Évora e dizem, eu vou votar no Ventura. Não vais. Tu não tens capacidade de eleger o Ventura como deputado, não estás a votar nele. Sim. E acho que a maioria das pessoas não sabe isso. Então tu achas que devia ser um sistema mais como existe a Inglaterra até nos Estados Unidos, de haver uma pessoa, que é o congressman ou não sei o quê, que vai fazer campanha e que tu tens o teu representante. Nos Estados Unidos acontece isso, ou seja, tu podes escrever para o teu representante do teu estado ou do teu distrito e essa pessoa responde sobre os problemas daquele estado. Achas que devia haver uma cara para... mais ligada a... Sim, não sei. Ou então tu votas só mesmo no cabeça de lista e ele depois escolhe os que quer. Pronto, vai dar o mesmo. Porque agora tu sabes de quem é que vai, se tu votas em Évora, tu sabes quem é que são candidatos de Évora. Mas a maioria das pessoas não sabe. Não querem, então. As pessoas vão votar. Não é uma coisa muito falada. Eu acredito que há pessoas... Hoje em dia... olha, que eu acredito que há pessoas minimamente informadas que não sabem bem isso. E que é tipo, nunca pensaram, foi tipo, eu vou votar no coisa, no Passo Escolha, eu vou votar no Sócrates, eu vou votar não sei o quê. Não sabe que o voto está a eleger. E no fundo estás, se fores dar uma maioria, aquela pessoa for o governo, tu estás a votar nele. Sim. Mas se não for, se ele não for para primeiro-ministro, tu não votaste nele, a não ser que sejas do círculo onde ele era. E pá, não sei, há de haver vários sistemas, todos deverão ter os seus defeitos e as suas virtudes. Eu fazia por sorteio. Eu sorteava o primeiro-ministro. Ou então uma espécie de ninja americano, ou de... Não ninja americano, como é que se chamava aquele concurso que já tinham que pular coisas? O American Ninja Warrior. American Ninja Warrior. Fazia uma Hunger cena assim, Games, ou Jogos Sem Fronteiras, qualquer coisa. Sim, uma cena tipo Big Brother, em que tu tinhas os cabeças de lista todos numa casa. Isso era giro. Durante 2 meses, tu vias a personalidade deles. É verdade, sim. Mas depois já sabes como é que é, nesses concursos é sempre, ele está a fazer isto lá para fora, não é? Ele está a ser mas dá para perceber melhor, estás a ver? E depois havia votações semanais e havia deputados e havia, sobretudo, penalizações. Eu acho que se tu fores um deputado e estás a discursar na Assembleia e dizes uma mentira, usas um facto falso, usas coisas, tem que haver consequências. E não são só consequências políticas e na opinião pública. Tipo que é uma multa elétrico? Uma multa... Olha, não há ordenado esta semana. Não há ordenado, és penalizado. Como os jogadores que tipo, fazem merda e são penalizados. É isso, pagas uma multa, deve ser por objetivos, a política também. Tem liberdade de expressão, Guilherme. Então, está bem, a liberdade de expressão é tu. Apanhas só uma multa. Okay. Ninguém te vai prender. Mas se o teu objetivo é estar ali a esclarecer a população e a argumentar com factos e mentes descaradamente e usas factos deturpados, devia acontecer alguma coisa. Depois agora o Trump a dizer, não é? A insistir que os Estados Unidos dão mais e que a Europa dá um empréstimo. Pá, que já toda a gente já sabe, e o Macron até o que lhe disse, que são mentiras. E não acontece nada. Aliás, no caso dele, o facto de ele mentir e de estar-se a cagar só o levou aonde levou. Sim. Ele até foi premiado por isso, não foi? E acho que tu estás na Assembleia e mentes, acabou. Deve ser como um trabalho e tem que ser responsabilidade. Não é tipo, depois fazes a merda, queres, despeço-me e vais para uma empresa e o caralho a ganhar mais. Uma maravilha. Quem é que hoje em dia foi político e fez merda e a vida dele ficou muito mal? O Sócrates. Mesmo assim, o gajo das malas continua lá a mamar. Não deve fazer um caralho. Teve 2 semanas meio depressiva a tomar comprimidos para dormir e agora já está tudo bem. Tu és o Pedro Nuno Santos, né? Tu és ministro lá da Habitação e das Infraestruturas. Não correu bem a coisa e vais para candidato a primeiro-ministro. E outros exemplos, né? Tipo, não foste um péssimo ministro e depois ainda é um bónus. Mas olha, já que estamos a falar de liberdade de expressão ainda... Por isso é que faz falta a ditadura. Para meter esta gente na ordem.
como é que diz? Não era um Salazar, não era um Salazar para o país, era um para o norte, outro para o centro e outro para o sul. Já ouvi Sim, dizer pronto, isso. 3 Salazares era, pronto, ao menos podiam estar em desacordo. Por exemplo, uma cena de 3 ditadores é mais fixe, tipo, aquelas empresas que têm 3 sócios. Um conselho de anciãos sábios. Sim, yeah. 3 ditadores. E na relação ao discurso à liberdade de expressão, que é muito utilizado pelo Trump, pelo J.D. Vance. O J.D. Vance vai dar uma palestra aos europeus sobre a liberdade de expressão. O Elon Musk comprou o Twitter para libertar os Estados Unidos e permitir às pessoas... nós falámos disso há muito tempo, sobre isso, não é? Como é que é possível acreditar de facto que essas são as intenções? Para quem tinha dúvidas, agora há factos. Já não é só os Estados Unidos. Aquele ativista pró-Palestina que supostamente apoiava o Hamas. Atenção, quando eu digo apoiava o Hamas é verbalmente. Até agora não foi apresentada em tribunal nenhuma acusação de terrorismo. Uma coisa era dizer assim, olha, o gajo foi preso porque o gajo tinha bombas ou porque o gajo financiava os gajos. Isso é uma coisa diferente. Parece que não é isso. Tudo o que ele diz sobre de apoiar o Hamas e dos ataques de 7 de outubro causam tanta repulsa como o Netanyahu. Ou seja, aquilo que ele fez agora nos últimos dias. A repulsa, para mim, são 2 terroristas e causam repulsa. Mas nos Estados Unidos e nos Estados Unidos do Trump e do Musk, tu tens o direito de dizer isso. Tens o direito de dizer isso. Foi preso, não sabe onde é que ele estava, estava há não sei quantas semanas sem culpa formada, não foi apresentado a um juiz. O Trump já ameaçou que quem atacar Teslas vai ser considerado terrorismo doméstico. Também acho que é estúpido atacar um carro, mas acho que não leva a lado nenhum, mas terrorismo doméstico. O cientista francês que tinha mensagens anti-Trump no telefone não o deixaram entrar no país, e há cada vez mais pessoas a quem eles pedem o telefone. Atenção, o Washington Post fez uma coisa sobre isso. Na alfândega podem pedir o telefone e tu tens que mostrar. Se fores cidadão americano podes recusar e depois terás consequências, mas entras no país. Se não fores, não entras no país. E os membros de uma banda punk rock do Reino Unido, alguns também foram proibidos de entrar porque são conhecidos por dizer mal do Trump. E finalmente, isto já não tem tanto a ver com a liberdade de expressão, mas 200 venezuelanos que o governo do Trump diz que são de gangues, e que são, a narrativa são de gangues que são enviados da Venezuela pelo Maduro para praticar atos de guerra contra os Estados Unidos. As agências de informação dizem que não, podem ser de gangues, mas que não foram enviados pelo Maduro. E outras pessoas dizem que houve gajos que foram presos porque tinham uma tatuagem de um clube de futebol e que era parecida com a tatuagem. Mas vamos imaginar... Mas eu também acho que se tens uma tatuagem no clube de futebol, acho que deves ser deportado ou preso. Mas vamos imaginar que tu és um gangue. Mas antes disso, antes dos venezuelanos, o que é que tens a dizer a todo este discurso de nós morremos pela liberdade de expressão e depois das primeiras coisas que acontecem é, afinal... É sempre mentira. É sempre mentira. Tipo, o poder... Mas não é exclusivo deles, não é? Quem defende a liberdade de expressão e não sei o quê, tipo, em termos depois políticos, depois quando é com eles é sempre diferente. E principalmente aqui, quando vês que estão a usar esse discurso apenas e só para cativar o público. Ou seja, liberdade de expressão sempre foi um tema mais da esquerda, massas, não é? Sempre foi um tema mais da esquerda. A esquerda deixou de falar de liberdade de expressão e durante um tempo parecia que era uma certa extrema-esquerda quem que tentava cancelar. Mas sabes porque é que a extrema-direita pegou-lhe? Porque agora não se pode dizer nada. Claro. Agora pronto, os gays e os trans e não sei o quê, nós não podemos dizer nada. Né? Mas a minha mulher diz que sempre que eu faço uma voz assim de um gajo que fico fanhoso. O gajo não sei o quê, o gajo lá e disse não sei o quê, e a minha mulher, mas porquê que tu sempre que tu contas uma história um gajo né? Porquê que ele é sempre fanhoso? Olha, eu estou fanhoso. Tu estás fanhoso. Mas o poder corrompe, não é? O poder corrompe. Mas esta história dos venezuelanos é muito sintomática de alguma coisa. Mas era ou não de gangues? O quê? Porque eu também acho, e aqui vou ser nazi, vou ser de extrema-direita. Se tu és de um gangue, tu não entras no país. Acabou. Como há aqui casos, não é? De gajos de algumas... PCC, não sei. PCC, claro, vermelho. Não entras. Claro. E mal sabemos, tu estás cá e vais embora. Está bem, e és extraditado. És extraditado. Claro. Eu estou de acordo contigo. Eu estou de acordo contigo. Mas eu vou-te contar agora, a história. Vai haver alguns
que se calhar não têm nada a ver com essa, Não, mas isso é calma. feito sem um julgamento, mas eu acho que este caso é diferente, obviamente. É diferente que é. Imagina, estes gajos, vamos assumir que é verdade, que são 200 gajos que pertencem a um gangue. O que aconteceu foi que eles foram postos num avião e não foram para a Venezuela, foram para El Salvador, que fez um acordo com o Trump para irem para as prisões de El Salvador. Quando chegaram lá os aviões, Era uma escala, fazer Era uma escala. Não havia voos só- diretos. E o juiz, houve pessoas que meteram recurso a dizer, olha, meu marido, não sei o quê, não é? E o juiz disse, pá, desculpem lá, mas estas pessoas não houve uma investigação, ou Claro, seja, estas pessoas a não cena foram é essa. apresentadas a um juiz, estas pessoas foram capturadas e enviadas. E a lei tem que ser cumprida, existe um sistema para salvaguardar e para Tem que haver um julgamento. tem que não haver é? um julgamento, ou tem que haver. Estas pessoas têm que ser apresentadas a um juiz para se provar, para se fazer prova de facto que estas pessoas são. E o juiz disse: os aviões têm que voltar para trás e os que não levantaram têm que não sei o quê, porque isto não está a ser feito corretamente. E os gajos do Trump eram pizzas. Os aviões já foram. Havia um que ainda estava cá, levantou o voo na mesma e os gajos disseram: mas esses não eram. Esses eram outros gajos que eram processados, mas não havia maneira de provar. Que eram outros gajos e não esses 200. E o juiz disse, então provem-me com matéria de facto que eram outras pessoas que foram... Quem é que eram as pessoas que foram extraditadas? Deem-me os nomes. E os gajos utilizaram um recurso qualquer que juravam perante... É uma merda, é uma espécie de loophole legal. Sim. Então, Bom, antigo, não é? Sim, Uma o cena que é que uma lei bem aconteceu? antiga. Aconteceu que os gajos basicamente que se cagaram para um juiz. E quando o juiz disse, não, nós temos que praticar a lei, o Trump veio dizer que ele era um esquerdalho, não sei o quê, e não é um juiz conservador, o que é curioso. E então, quando os aviões chegaram, esta é a parte mais deliciosa, quando os aviões chegaram a El Salvador, o governo de El Salvador fez um vídeo, tipo, super mega, tipo, produzido, dos gajos a serem levados e com polícia de choque e não sei o quê, e depois aparecia um comentário do presidente de El Salvador, Que é aquele gajo novo, meio a ditador. gozar com o juiz e a dizer, ups, Yeah. tipo, too late, estás a ver? E os gajos do governo do Trump retweetaram esse vídeo. Yeah. Tipo, não só incumpriram a lei, como ainda gozaram, ou seja, um gajo de um país estrangeiro ainda gozou com o juiz. E entretanto estava um gajo a explicar que esta narrativa é perfeita, porque ninguém quer 200 gajos, ninguém quer 200 gajos de um gangue no teu país. Portanto, é muito fácil tu começares a vender, a primeira vez que fazes isto, dizer, foda-se. Foi o que um gajo disse que nós só estamos a proteger o nosso país. Claro. Estes gajos estavam cá para violar as nossas mulheres e para roubarem as nossas casas. E tu nem estás preocupado em saber se eles são mesmo. Claro. Se eles te dizem que são, claro. tu acreditas. Claro. E isso foi no e Fox basta. News e não sei o quê, foi a mensagem. E pervertes logo a justiça. Porque a verdade é esta. Eles se fossem 200 gajos, eu também gostava que eles fossem com o caralho. Mas infelizmente ou felizmente... para que a sociedade possa funcionar, eles têm que ser acusados e ser apresentados a um juiz. Então depois vão com o caralho. Yeah. Mas tu utilizares esta narrativa, é a história perfeita. Não é uma história meio... é uma mãe com um filho e que estava cá ilegalmente. Não. São 200... Não, e as pessoas deixam de se preocupar com os inocentes. Tu, Claro. Agora, se perguntares, se as pessoas não tiverem que responder publicamente e disserem assim, olha, destes 200, só 150 eram de um gangue. Mas é assim, ou ficavam cá não sei quantos anos soltos à espera de ser tudo provado e julgamento e iam cometer crimes, ou vão assim e há 50 inocentes que se vão foder. E a maioria das pessoas vai dizer tipo... então que se foda. Que se foda, um bocado isso, eu fecho os olhos a isso. E a verdade é que tu já fechas os olhos a uma série de atrocidades que acontecem no mundo, não é? Todos os dias, e não vives preocupado com elas. Portanto, também preocupaste com isso, também é uma indignação seletiva. Sim, mas como em tudo é seletivo. Ou seja, Claro, se não tornas-te um nihilista, estás a cagar para tudo, não é? Sim. Ou seja, eu se fosse norte-americano e o sistema, porque um dos equilíbrios, não é? Mas tu vives num país ali, apejado de criminalidade. É impressionante. É o país com mais presos per capita, não é? Do mundo. Mas isso é por dar dinheiro também. Claro, sim. Aquele sistema prisional ser privado e dar dinheiro é uma cena é absurda, não é? Mas o país supostamente mais poderoso do mundo e evoluído do mundo é o gajo que tem mais presos per capita, e mesmo assim eles têm muitos presos porque as ruas são seguríssimas. Não, é o sítio dos países ditos desenvolvidos, é o que tem mais criminalidade, quer dizer, deve ser a uma larga vantagem de todos os outros. Da não é? OCDE, imagino que sim. Quer dizer, o que é que haverá mais? Qual é o país com mais criminalidade, assim, ocidental? Sim, da OCDE, imagino, da Europa, dos Estados Unidos, não é? Os países, acho que deve ser...
És capaz, no Reino Unido, ali em Londres, é uma zona, mas é uma crime, não tem nada a ver, não é? É uma facada ali, não é mass shootings todos os dias. E, portanto, eu percebo, que essa questão seja muito importante para quem vive lá. É tipo, é um país que tem zonas mesmo muito perigosas, que tu não associas a um país desenvolvido. Olha, mas por falar em E perigosos... é mais fácil enfiar essa narrativa pela boca das pessoas e fazeres com que elas percam a empatia por esses eventuais inocentes que sejam apanhados porque vivem com medo. Mas já que estamos a falar disso, há aqui uma história engraçada. Que se calhar isto estava um filme, que era em fevereiro, numa cidade do Ohio, um caminhão cheio de neonazis, com máscaras, com a cabeça tapada. Imaginar um caminhão daqueles que transporta porcos, estás a ver? E eles todos lá dentro. Alguns com armados, que também é normal, andaram a desfilar pela rua. Onde? No Ohio, no Lincoln Heights, com bandeiras com suásticas e a gritar insultos racistas. Lincoln Heights tem é uma cidade muito negra, tem um enclave negro. E o que é que... e a polícia não fez nada. A polícia não mandou não identificou ninguém, não disse nada. Liberdade de expressão, cá está, não é? Correu tudo bem, tipo, não há ódio racial, nada. O que é que os negros fizeram? Agarraram eles em armas, agarraram eles em capuzes e começaram a patrulhar as ruas. E um dos negros dizia isto: eu como americano, não há nada mais americano do que tu protegeres a tua casa com uma arma. Sim. Portanto, estamos bem, certo? E vi as fotos e é impressionante. Que é, os gajos diziam, querem vir para aqui brincar, então nós agora também temos armas. É que já não é há 150 anos. Sim. Não é? Agora nós já podemos ter armas também. E eu achei isso curioso, porque cá está, a liberdade de expressão. Não sei se já viste o especial do Bill Burr ou não. Não vi todo, acho eu. Mas há uma parte em que ele diz que é: em Los Angeles, se eu for sozinho no meu carro e for para a faixa que é obrigatório levar 2 pessoas, a faixa ecológica, eu sou parado, sou multado, sobem-me o seguro da carta, porque tens de ter um seguro, não sei o quê. No entanto, se eu for do Ku Klux Klan, que é uma organização terrorista, não sei o quê, não me acontece nada. Eu posso andar, eu posso vir na autoestrada vestido a Ku Klux Klan, que se vier com outro gajo ao lado, e se for naquela faixa está tudo bem. Sim. Não sei se o capuz não tira visibilidade para conduzir. Mas ele diz, se for com o capuz alto, se for sem o capuz. Aliás, o punchline dele é melhor. Eu estraguei o punchline dele. Porque o gajo diz, como é que é? Já não me lembro do punchline dele, é verdade. E é engraçado estas incoerências, uma merda tão grave que ele foi no carro com uma pessoa, mas tu podes ser de uma merda, podes ainda hoje ser, é legal, de uma associação que matava pessoas por serem negras. Sim, é o que ele dizia também. Um comediante fez uma piada com transexuais, também lhe caía tudo em cima, e de repente tens gajos como o Trump eleitos, não é? Quer dizer, que disseram mal de toda a gente, não é? E que foram preconceituosos em relação a uma série de grupos. Sim, essa da liberdade de expressão, eu acho, lá está, mas a liberdade de expressão nos Estados Unidos, apesar de ser um bocadinho mais lata, se calhar, do que no resto, também o discurso de ódio está contemplado. Sim. E eu acho que às vezes há coisas que tu ficas tipo, ok, isto deve ser discurso de ódio, não deve, é só um comentário, qual é o impacto que isto realmente tem. Se tu vais para a rua com uma bandeira nazi a fazer saudações nazis e a chamar nomes racistas, eu acho que é óbvio que é discurso de ódio. Sim. E portanto estás a infringir a liberdade de expressão. Na lei que existe, depois podemos dizer se deve existir ou não, ou se é mais fixe saberes que existem estes montes de merda e saberes quantos são e onde é que eles estão e quem são. Se é melhor essa liberdade de expressão absoluta para tu conseguires identificar os energúmenos, ou se mais vale silenciá-los e eles vão se esconder em caves e vão crescer movimentos aí que tu não consegues detectar. Não sei. Há uma coisa que me irrita. Eu tenho uma grande admiração por muitas coisas da cultura norte-americana, mas há uma coisa que me irrita imenso. E, por exemplo, às vezes o Bill Maher e o Joe Rogan e não sei o que falam disso, que foda-se, nós é que somos os campeões da liberdade de expressão. Na Europa, aquilo eles têm as liberdades muito mais cingidas e não sei o quê. Tipo, tu podes ter em alguns casos, e na Alemanha, em relação aos negacionistas do Holocausto e tudo bem,
Mas no geral, nos países da União Europeia, as pessoas são absolutamente livres, livres de escreverem o que quiserem. Sim. Mas eles veem, eles falam como se eles tivessem inventado a liberdade de expressão sozinhos e como se fossem os grandes arautos da liberdade de expressão e que tudo o resto, que eles são um exemplo a seguir. Man, tipo... Sim, como se fosse o país onde se vive melhor do mundo. Sim. Eles são sempre, em todas as métricas, eles estão muito abaixo de qualquer país. Especialmente mortalidade infantil, não é? Que são mortos em mass shootings. Sim, sim, quando a causa de morte maior num país evoluído é Das crianças. balas na escola. Sim. Pá, e uma série de métricas que diz que não sei quantos países do norte da Europa é realmente onde se vive melhor, não é? Mas pronto, é viver numa bolha, não é? Viver numa bolha. Eles não sabem identificar os outros países no mapa, como é que haviam de saber? Não, quer dizer, nem o próprio país deles, às vezes. Por falar nisso, de se viver melhor, eu tinha aqui umas... Onde é que está? Tinha aqui uns dados. Deixa eu ver se eu encontro. Sobre os países onde se vive melhor na relação trabalho... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Trabalho... vida privada. Quais é que achas que são os países que estão no topo? Deve ser os nórdicos, de certeza. Holanda, Dinamarca, Finlândia, Noruega. Aliás, está aqui, olha. Nós estamos em 22º. Mas isso também não contas Angola, que eles tipo, chegam à sexta no trabalho, que é dia do homem. Life-work balance, é assim. Então, Luxemburgo, Espanha, França, Noruega, Dinamarca, Holanda, Estónia, Eslovénia, Islândia, Suécia. Mas, por exemplo, alguém dizia... Eu sabia que Espanha estava logo nos primeiros. Pronto, eu também achei estranho. E pensava, houve alguém que escreveu lá, estava lá a dizer, pá, Espanha mais ou menos porque as pessoas trabalham até bué da tarde. Sim. Portanto, isto também não sei qual é que é o rigor científico critério, disto. Mas Portugal vem em 22º. Quando tínhamos tudo para ser muito fixe. Não é? Tendo em conta o nosso clima, a dimensão do país. Sim, sim. Não é? Mas, de facto... O problema é o clima. O clima é que foda. Se a Islândia tivesse sol, ias ver se aquilo funcionava como funciona. E na Dinamarca e na Finlândia. Se aquilo houvesse sol e praia, mudava tudo. A genética, os seres humanos que crescem de um lado e que cresceram no outro são diferentes. Sim, mas não este equilíbrio entre a vida e o trabalho não é exclusivamente do tempo. Acho que é de leis, do conceito que tu tens em relação ao tempo que deves ter com a tua família. Mas já viste que tudo o que é a norte é países mais merda. E aliás, tudo o que é a sul é países mais merda. E tudo o que é a norte são países mais evoluídos. Sim. Qual é que é a diferença? Acima de tudo, é o clima e as horas de sol. E isso influenciou, se calhar, desde raiz, essas medidas, o tipo de pessoas que prosperavam lá e depois a cena genética que foi sendo passada. Porque é que Portugal tem... Portugal, né? São os países mais pobres da Europa. Portugal, Itália, Espanha, Grécia, é tudo cá em baixo. Sim, mas no Os caso... outros lá que tiveram União Soviéticas e merdas e ditaduras são os que estão em maior crescimento. É verdade. Não. Mas há mais razões. Há mais razões do que o clima. Eu acho que o clima é a gênese da razão. E depois vais para baixo. Né? Tudo o que é América Latina, África. Mas aí há o colonialismo. O único sítio deve ser a Austrália. O único sítio que tem um clima bacano e que é evoluído, que é ao nível dos outros, é tipo se cá a Sim, Austrália. porque não houve colonialismo. Eles acabaram com os locais e transportaram para lá os europeus. Pois, foi isso. Se calhar... Mas bandidos, levaram muito bandido e aquilo funciona. Pois, é. Mas é assim... Muito bem. E tem muita terra, né? Para sim. pouca gente. Aquilo é pouca gente para tanta terra também. Sugestões. Vi um dos primeiros filmes do Alex Garland, que ainda foi realizado pelo Danny Boyle. Portanto, eu acho que ele começa com a praia e o 28 Days Later, que não sei se foi ele que realizou já. Acho que ainda não foi ele que realizou. Esse é do Danny Boyle, acho. É do Danny Boyle ainda? Acho Então sim. pronto, ele fez 3 filmes com o Danny Boyle, mas são os 3 primeiros guiões. E é o Sunshine, que é uma nave que vai em direção ao Sol. Pronto. É fixe, não é extraordinário, Sunshine, mas tem algumas coisas fixes. É um conceito engraçado, tem um bom cast. E o que é que eu posso sugerir mais? O meu livro, que continua à venda. Vou estar por aí, em digressão. Uma digressão não tão vasta como uma Matrioshka, que é outra coisa que eu sugiro. Dia 6 de maio lá estarei a ver. Queres sugerir alguma coisa? Chega a ver. Vi o Oppenheimer,
que não Não via, tinhas visto ainda? nunca tinha visto. E gostaste? Gostei. Acho que fixe. Pá, 3 horas, pronto. É difícil uma pessoa hoje em dia ver em casa 3 horas. Em casa é difícil. Eu vi no cinema e passou-se muito bem, digo já. Mas por acaso achei que a última hora estava muito boa. Chegou ali há 2 horas e eu, mas isto já parece que aconteceu tudo. Sim. E faltou 1 hora, mas gostei. Acho que está fixe, está poético, está bonito, está bem filmado. Não acontece muita coisa, não é? Mas o que é que eu vi mais? Vi o Novocaine. É uma comédia romântica de ação. Está engraçado. E vi um filme que nunca tinha visto, que depois vi que era do Guy Ritchie, quer dizer, nunca tinha visto, saiu este ano ou ano passado, que é o The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que é baseado numa história verídica, pelos vistos dos arquivos do Churchill, que foram tornados públicos em 2016, que é sobre um grupo de gajos que fizeram umas missões na Segunda Guerra, a mando só do Churchill, que não eram sancionadas, não eram reconhecidas, para conseguir foder os submarinos, o abastecimento dos submarinos nazis, sim. para os Estados Unidos conseguirem mandar mantimentos e tropas para a coisa. E então dizem que essa, que é a Operação Postman, acho eu, que essa operação teve uma grande influência que senão provavelmente teria sido complicado. Quem é que é o cast? Deve ser um bom cast, não? Tem muita gente. Tem o Henry Cavill, tem outro gajo. Quando é que ano é que é esse Eu acho que é filme? do ano passado. É do final do ano passado. Eu vi um filme que gostei mesmo dele que É meio Inglourious Basterds, Ok, estás a ver? sim, Não sim. é tão bom, mas é fixe, entretanto. Eu vi um filme dele que gostei imenso, que é sobre um heist que corre mal, que é The Wrath of Man, acho eu. Uhum, com o Jason Statham. Sim, Mas é bom, esse filme é bom. Esse é muito É fixe. Muito bem. Mas está engraçado, está cómico. Está cómico, está fixe. Entretém, não é um filme por aí além, mas entretém. Nuno Pires, vens dizer aqui alguma coisa? O que é que a produção se esqueceu de partilhar com os nossos ilustres? É que numa das sugestões era muito bom se tivesse seguido draft da setlist. Por acaso sabes que eu me tinha lembrado disso e esqueci. Só se lembrou agora. E fomos tarde. Então eu gravo aqui e meto lá. Sim. O que é que te esqueceste? És o meu favorito. Outra sugestão que me surgiu agora, não foi Nuno Pires que veio aqui dizer, é as novas noites de comédia da Setlist, que se chama Setlist Draft, e a primeira é dia 10 de Abril no Cultura Lounge. É isso. E consegues meter isto depois no outro também? É, depois faço ali um corte e costura e meto. E pronto, os bilhetes estão à venda. Se for ao Instagram da Setlist, mas estão na Ticketline. Acho eu. Não é Ticketline? Muito bem, para quem não é patrono, cá estaremos daqui a 15 dias. Para quem é patrono, já sabem, é um episódio especial. É isso. E pronto, até à próxima. Até a próxima.